O ar no escritório da Fazenda Boa Esperança estava carregado, não apenas com o cheiro de papel envelhecido e o resquício do café frio, mas com o peso de gerações de segredos. A noite havia engolido o casarão em sua escuridão, mas a mente de Clara e Rafael fervilhava com a luz cruel da verdade recém-desvelada. As páginas do diário de Arthur Antunes e, mais ainda, o desabafo desesperado de Mariana, com a certidão de nascimento de Lucas, estavam espalhadas sobre a mesa, cada uma delas um tiro no peito, destruindo as últimas esperanças de uma paz fácil. Rafael, com as mãos sobre os documentos, sentiu o coração martelar no peito, não apenas pela imensa injustiça que sua família havia cometido, mas pela vulnerabilidade de um filho inocente jogado no centro de uma trama cruel. Clara observava Rafael, a alma dividida entre a dor pela confissão de seu bisavô e a fúria pela teia de mentiras que envolvia Lucas. Aquele homem imponente e misterioso que ela amava com uma intensidade avassaladora estava desmoronando diante dos olhos dela. Não era a culpa que o esmagava, mas a responsabilidade de décadas de silêncio, de uma fortuna construída sobre a dor alheia. Ela viu o ex-juiz, o homem que sempre buscou a justiça, confrontado com a maior das injustiças, a de sua própria linhagem. O medo de perdê-lo para a própria culpa era um nó em sua garganta, mas a força dela era maior. A imagem de Lucas, um bebê na foto amarelada, com um medalhão idêntico ao descrito na carta, invadia a mente de Clara. Aquela criança, agora um adulto desconhecido, havia sido arrancada de sua mãe, talvez por Sebastião Noronha, para abafar um segredo que poderia implodir todo o império dos Antunes e dos Noronha. A Fazenda Boa Esperança, que ela passou a amar como seu próprio lar, revelava-se um monumento a uma mentira antiga, e o preço dessa mentira estava prestes a ser cobrado. Um arrepio percorreu sua espinha. Se Lucas estava vivo, ele era uma bomba relógio, e os Noronha, predadores experientes, fariam de tudo para silenciá-lo. O desespero de Rafael, no entanto, não o paralisou. A presença de Clara ao seu lado, sua mão firme sobre a dele, era a âncora que o impedia de afundar. O amor deles, forjado na dúvida e agora fortalecido pela mais dura das verdades, era a única chama em meio à escuridão que o cercava. A luta pela fazenda e pela honra da família havia se transformado em uma missão de vida: encontrar Lucas, fazer justiça, redimir um passado manchado pelo pecado de seus antepassados. Mas o tempo era o inimigo. Elias Vasconcelos e os Noronha já haviam dado o primeiro golpe e não esperariam. A Fazenda Boa Esperança, outrora um refúgio, agora era um campo de batalha iminente. Rafael e Clara sabiam que cada minuto era crucial. O destino de Lucas, o futuro da fazenda e a redenção de um nome pendiam na balança, e a tempestade estava apenas começando. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida, quase melancólica, que pintou o céu da Fazenda Boa Esperança com tons de cinza de azul claro, um contraste brutal com a turbulência que se instalara no coração do casarão. Rafael, com a postura firme que sempre o caracterizou, mas com os olhos denunciando a noite insone, desceu as escadas de madeira polida. Cada passo ecoava no silêncio da casa, um prelúdio para a batalha que se anunciava. Clara, ao seu lado, irradiava uma determinação silenciosa. Sua presença um porto seguro em meio à tempestade que se formava. A fazenda, com sua fachada imponente em madeira nobre e varandas amplas, parecia respirar a mesma apreensão que seus moradores. O cheiro de café, preparado por Ângela, tentava trazer um ar de normalidade, mas a tensão era palpável. Rafael, mesmo com a mente a mil, esforçava-se para manter a calma diante dos funcionários, que já murmuravam sobre os acontecimentos da véspera.
A notícia da intimação, embora ainda não oficializada, espalhava-se como fogo em palha seca entre os mais antigos, que se lembravam dos boatos sobre os Noronha e a controversa aquisição das terras. A riqueza silenciosa da fazenda, antes um símbolo de prosperidade e paz, agora parecia um alvo, um prêmio cobiçado por inimigos implacáveis. A cena entre eles, no entanto, era de uma cumplicidade rara. Clara, com sua intuição aguçada, percebia cada nuance na expressão de Rafael, cada vestígio de preocupação que ele tentava esconder. Ela sabia que a luta seria árdua, mas a revelação da verdade sobre Lucas e a injustiça do passado havia cimentado a união deles. Não era mais apenas sobre o amor, mas sobre a justiça, a redenção e a proteção de um inocente. A fazenda, com seus jardins impecáveis e alpendres com vista panorâmica, aguardava o desenrolar de uma saga que prometia mudar tudo. O que você faria no lugar de Clara e Rafael? Fugiria da batalha ou enfrentaria o passado em busca de redenção? Comente aqui embaixo. E se essa história está mexendo com você, não perca um segundo. Inscreva-se no canal Histórias de Amor e Segredo para acompanhar cada virada emocionante. De que cidade e país você está assistindo a essa novela que te prende a cada capítulo? A luz pálida da manhã mal havia se estabelecido sobre a fazenda Boa Esperança, quando o burburinho de vozes e o som de pneus no cascalho anunciaram a chegada de uma nova ameaça. Não eram apenas os jornalistas da véspera, mas um grupo maior, mais organizado, com câmeras e microfones apontados para a imponente fachada de madeira nobre do casarão. A notícia do processo reaberto pelos Noronha e os boatos sobre a origem questionável das terras haviam se espalhado como um incêndio, e a imprensa, ávida por escândalos envolvendo nomes poderosos, estava ali para devorar cada detalhe. Rafael, ao ver a cena pela janela do escritório, sentiu a fúria subir a cabeça. Sua privacidade, seu refúgio, estavam sendo violados. Clara, que estava ao seu lado, com a mão firme sobre a dele, sentiu o tremor em seu corpo. A estratégia dos Noronha era clara: destruir a reputação de Rafael publicamente antes mesmo que o processo ganhasse força nos tribunais. Ela viu o olhar penetrante de Rafael se transformar em uma mistura de raiva e desamparo. Aquele homem forte e dominante, que sempre controlara cada aspecto de sua vida, estava sendo exposto, vulnerável diante do mundo. Mas a presença dela, sua calma inabalável, era um bálsamo em meio ao caos. "Não dê a eles o que querem, Rafael", ela sussurrou, a voz firme. "Não reaja. Sua dignidade é sua maior arma." A luz pálida da manhã mal havia se estabelecido sobre a fazenda Boa Esperança, quando o burburinho de vozes e o som de pneus no cascalho anunciaram a chegada de uma nova ameaça. Não eram apenas os jornalistas da véspera, mas um grupo maior, mais organizado, com câmeras e microfones apontados para a imponente fachada de madeira nobre do casarão. A notícia do processo reaberto pelos Noronha e os boatos sobre a origem questionável das terras haviam se espalhado como um incêndio, e a imprensa, ávida por escândalos envolvendo nomes poderosos, estava ali para devorar cada detalhe. Rafael, ao ver a cena pela janela do escritório, sentiu a fúria subir à cabeça. Sua privacidade, seu refúgio, estavam sendo violados. Clara, que estava ao seu lado, com a mão firme sobre a dele, sentiu o tremor em seu corpo. A estratégia dos Noronha era clara: destruir a reputação de Rafael publicamente, antes mesmo que o processo ganhasse força nos tribunais. Ela viu o olhar penetrante de Rafael se transformar numa mistura de raiva e desamparo. Aquele homem forte e dominante, que sempre controlara cada aspecto de sua vida, estava sendo exposto, vulnerável diante do mundo. Mas a presença dela, sua calma inabalável, era um bálsamo em meio ao caos.
Não dê a eles o que querem, Rafael, ela sussurrou, a voz firme. Não reaja, sua dignidade é sua maior arma. Os seguranças da fazenda, embora numerosos, mal conseguiam conter a avalanche de perguntas e flashes que explodiam na entrada. A imagem da fazenda Boa Esperança, antes sinônimo de requinto rural e sucesso visível, agora estava sendo associada a um escândalo, a uma mancha no legado dos Antunes. Rafael, respirando fundo, assentou para Clara. Ele não daria o espetáculo que eles esperavam. Ele era um homem de passado sombrio, sim, mas sua honra, agora, era seu maior tesouro, e ele a protegeria com unhas e dentes. Enquanto a imprensa se agitava lá fora, o telefone de Rafael não parava de tocar. Eram colegas antigos da magistratura, amigos influentes, empresários curiosos, todos buscando informações sobre os boatos. Ele evitava dar detalhes, mantendo a voz controlada, mas a pressão era imensa. Clara sentiu a exaustão dele, o peso daquele fardo inesperado. Ela sabia que precisava ser mais do que uma companheira, precisava ser uma guerreira, uma estrategista. Sua mente, sempre ágil, começou a conectar fatos, buscando uma brecha, um ponto fraco na armadura dos Noronha. Foi então que ela se lembrou de algo que Joaquim, o caseiro mais antigo, havia mencionado casualmente em uma conversa. Uma antiga biblioteca na fazenda, raramente visitada por Rafael, que guardava não apenas livros, mas documentos históricos da família Antunes. Rafael, ela disse, a voz cheia de uma nova determinação. E se a chave para tudo isso estiver na biblioteca? Talvez haja mais documentos, mais pistas, algo que seu bisavô escondeu. Rafael a olhou, cético. Eu já vasculhei aquela biblioteca anos atrás, Clara. Não há nada lá que possa nos ajudar. Mas Clara insistiu, sua intuição feminina gritando que havia algo mais. Você procurou por um diário secreto, Rafael, por cartas de uma mulher chamada Mariana, por um mapa de um esconderijo? Não. Você não procurou. Você procurou por documentos legais. Mas a verdade, às vezes, está escondida nas entrelinhas da história pessoal. A lógica de Clara era irrefutável. Rafael, embora relutante, concordou. Ele confiava na intuição dela, e a cada dia ela se mostrava mais do que apenas a mulher que ele amava. Ela era sua parceira, seu aliado mais valioso. Juntos eles se dirigiram à biblioteca empoeirada, um cômodo que parecia ter parado no tempo, com estantes altas repletas de volumes antigos e o cheiro característico de papel envelhecido. A luz que entrava pelas janelas com esquadrias elegantes mal iluminava o ambiente, tornando a busca ainda mais desafiadora. Rafael e Clara começaram a vasculhar, sentindo-se como detetives em uma caça ao tesouro que poderia salvar o seu futuro. Cada livro retirado, cada caixa aberta, era um passo em direção ao desconhecido, e a tensão no ar era quase palpável. Enquanto Rafael se concentrava em documentos jurídicos e registros de terra, Clara, com sua sensibilidade, foi atraída por uma pequena caixa de madeira entalhada, escondida atrás de uma pilha de livros esquecidos. Ao abri-la, encontrou um pequeno álbum de fotografias antigas e, no fundo, um envelope lacrado. A caligrafia na frente do envelope, embora desbotada, era inconfundível. Para o meu filho Lucas, se algo me acontecer. O coração de Clara disparou. Não era o diário de Arthur Antunes, mas algo ainda mais pessoal e comovente. Ela entregou o envelope a Rafael, que o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia uma série de fotografias de uma mulher jovem, com um olhar melancólico, e em uma delas ela segurava um bebê. No verso da foto, uma data e um nome: Mariana e Lucas, 1988. Acompanhando as fotos, uma série de cartas escritas à mão, com a mesma caligrafia delicada da carta encontrada na gruta. Eram cartas de Mariana para seu filho Lucas, detalhando sua vida de fugitiva, o medo constante de Sebastião Noronha
e a esperança de que um dia a verdade viesse à tona. Uma das cartas era particularmente dolorosa. Mariana descrevia como foi forçada a se separar de Lucas, entregando-o a uma família de confiança em um vilarejo distante para protegê-lo da crueldade de Sebastião. Ela mencionava um medalhão de prata, idêntico ao da foto, como a única forma de identificação de Lucas. Rafael sentiu um nó na garganta. Aquele bebê, agora um homem, havia sido vítima de uma trama cruel, e a sua própria família, os Antunes, estava envolvida indiretamente na dor de Mariana e Lucas. O impacto da descoberta foi avassalador. A trama era mais profunda do que imaginavam. Não se tratava apenas da fraude na aquisição das terras, mas de vidas destruídas, de uma criança separada da mãe, tudo para manter um segredo enterrado. A Fazenda Boa Esperança, com sua história de poder e tradição, revelava-se um palco de dramas humanos, de injustiças que clamavam por redenção. Rafael e Clara se olharam, seus olhos marejados, mas com uma nova e inabalável determinação. A busca por Lucas não era mais apenas uma possibilidade, era uma missão, um dever. A noite caiu sobre a Fazenda Boa Esperança, mas o casarão não estava longe de encontrar a paz. A luz do escritório permanecia acesa, iluminando a angústia nos rostos de Clara e Rafael. Os documentos recém-descobertos, as cartas de Mariana para Lucas, as fotos e o pequeno álbum estavam espalhados sobre a mesa. Cada um deles um fragmento doloroso de uma história que clamava por justiça. Rafael, com as mãos sobre as cartas, sentia o peso de gerações de segredos, a vergonha queimando em seu peito pela injustiça cometida por sua própria família. Clara, ao seu lado, lia e relia as palavras de Mariana, sentindo a dor daquela mãe que foi forçada a se separar de seu filho. A cada parágrafo, um novo nó se formava no estômago. A revelação de que Sebastião Noronha era o pai de Lucas e o responsável por ameaçar Mariana adicionava uma camada de perigo e complexidade à trama. Os Noronha não eram apenas adversários em um processo legal, eram os algozes de uma família inocente. E o filho de Mariana, Lucas, era a prova viva da crueldade deles. Ele é filho de Sebastião Noronha, Clara. Rafael sussurrou, a voz rouca pela incredulidade. O homem que ameaçou Mariana, que a forçou a se separar do próprio filho, isso muda tudo. Lucas não é apenas um herdeiro, ele é a chave para desmascarar os Noronha. Ele é a prova viva dos seus crimes. A raiva, antes direcionada apenas à injustiça de Arthur Antunes, agora se voltava com intensidade para Sebastião Noronha, o homem que havia destruído a vida de Mariana e Lucas. Clara ergueu a cabeça, seus olhos fixos nos dele. Isso significa que Lucas tem direitos sobre a fazenda, Rafael, direitos ainda maiores do que os dos Noronha, porque ele é a vítima direta da fraude. Se ele for encontrado, e se ele tiver as provas, os Noronha não terão como se defender. A possibilidade de encontrar Lucas e usá-lo como uma arma contra os Noronha acendeu uma fagulha de esperança em meio à escuridão que o cercava. Mas a busca seria perigosa. Rafael apertou a mão dela. Precisamos encontrá-lo, Clara. Não apenas pela fazenda, mas por Mariana, por justiça. Mas como? A carta diz que ele foi entregue a uma família em um vilarejo distante. Não há nome, não há endereço. É como procurar uma agulha no palheiro. A confissão de medo de Rafael, o homem forte e resiliente, atingiu Clara em cheio. Ela via a vulnerabilidade dele, a dor de um homem que carregava um fardo pesado demais para um só coração. Mas ao invés de afastá-la, a revelação do segredo e o medo genuíno de Rafael a fizeram sentir uma nova onda de determinação. Nós vamos encontrá-lo, Rafael, Clara disse,
sua voz firme, embora seu coração batesse forte. A carta menciona um medalhão de prata idêntico ao da foto. Essa é a nossa pista. E se Mariana confiou em você, no juiz que você foi, é porque ela sabia que você faria a coisa certa. Nós vamos honrar a memória dela e fazer justiça por Lucas. As palavras dela acenderam uma fagulha nos olhos cansados de Rafael. Ele o abraçou com força, inalando o perfume de seus cabelos, buscando nela a força que ele pensou ter perdido. Era um abraço de união, de parceria, de um amor que se fortalecia na adversidade. Mais tarde, enquanto Clara organizava os documentos com uma frieza surpreendente, Rafael fez uma ligação. Ele procurou seu antigo mentor, Dr. Horácio Mendonça, o respeitado jurista aposentado que sempre o aconselhara na magistratura. A voz de Rafael estava tensa, mas determinada. Ele explicou a nova descoberta, as cartas de Mariana, a identidade de Sebastião Noronha como pai de Lucas e a existência do filho perdido. Do outro lado da linha, Dr. Horácio ouviu em silêncio, a voz carregada de preocupação. Rafael, meu filho, isso é muito mais grave do que eu imaginava. Sebastião Noronha é um homem perigoso, sem escrúpulos. Mas a existência de Lucas, isso pode virar o jogo a seu favor. A conversa com o Dr. Horácio durou longos minutos. Rafael fez perguntas, absorvendo cada detalhe, cada brecha legal, cada armadilha que os Noronha poderiam usar. Clara ouvia em silêncio, percebendo a complexidade do desafio. Não seria uma batalha fácil, seria uma guerra. Dr. Horácio prometeu ajuda, mas alertou sobre o poder e a influência dos adversários. Ele mencionou a necessidade de encontrar trovas ocultas, algo que pudesse desmascarar a família Noronha e proteger Rafael. Não lute essa guerra sozinho, Rafael, o jurista aconselhou. Busque apoio e, principalmente, não subestime seu inimigo. Quando Rafael desligou, o silêncio preencheu o escritório novamente. Ele olhou para Clara, seus olhos pesados. Dr. Horácio disse que precisamos ser extremamente cautelosos. Sebastião Noronha não hesitará em usar todos os meios para nos impedir. Mas ele também disse que Lucas é a nossa melhor chance. Precisamos encontrá-lo antes que os Noronha o façam. Clara assentiu, sua mente já trabalhando, buscando soluções. Ela não era juíza nem advogada, mas era uma mulher que lutava por aqueles que amava. E Rafael, agora, precisava dela mais do que nunca. Ela se lembrou das histórias de Joaquim e Dona Alzira, os mais velhos da região, sobre os vilarejos vizinhos à fazenda, as famílias que ali viviam, suas tradições e seus segredos. Talvez eles soubessem de algo, de boatos antigos, de famílias que haviam recebido crianças para criar. O medalhão de prata era a chave, mas onde estaria a prova da fraude escondida por gerações? A fazenda Boa Esperança, tão luxuosa e imponente, guardava um segredo sombrio em suas raízes. E a busca por Lucas era o caminho para desvendá-lo. O casal passou a noite no escritório, revisando documentos, mapas antigos da fazenda e da região, tentando encontrar uma pista, uma brecha. Rafael, pela primeira vez em muito tempo, sentia fiuntime com Clara, e isso o fortalecia. Ele se abria, compartilhava seus medos e suas estratégias. Clara, com a intuição aguçada, fazia perguntas perspicazes, conectando pontos que Rafael, imerso em sua própria culpa, havia negligenciado. A confiança entre eles se cimentava a cada nova descoberta, a cada nova ameaça que surgia dos papéis. Apesar da tensão, havia uma nova intimidade ali, nascida da adversidade. Eles se abraçavam por consolo, trocavam olhares de cumplicidade. A noite avançava, mas nenhum dos dois sentia sono. A luta pela fazenda Boa Esperança e pela honra de Rafael estava apenas começando. E eles sabiam que o inimigo era poderoso, com raízes profundas na história da região.
mas a união deles era uma força que Elias Vasconcelos e os Noronha talvez não pudessem prever. O cheiro de café fresco invadiu o escritório. Ângela, com o rosto preocupado, trouxe uma bandeja. Ela havia percebido a tensão. Clara sorriu para ela, agradecida. Rafael, exausto, mas com um novo brilho nos olhos, pegou a xícara. Obrigado, Ângela. Vamos precisar de muita energia. A velha cozinheira olhou para o casal com carinho, sentindo o amor que os unia, mesmo em meio à tempestade. Ela sabia que a Fazenda Boa Esperança havia encontrado, finalmente, os seus verdadeiros guardiões. Ao chegarem ao primeiro vilarejo, a paisagem mudou. As casas eram mais simples, as ruas de terra batida e o ritmo de vida mais lento. O cheiro de pão fresco e café coado pairava no ar, um contraste com a tensão que os acompanhava. Eles estacionaram o jipe em um local discreto e seguiram a pé, tentando passar despercebidos. O medalhão de prata, a única pista concreta, era a esperança de encontrar Lucas. A primeira parada foi na venda local, um ponto de encontro onde as fofocas e as histórias se espalhavam rapidamente. Clara, com um sorriso gentil, iniciou uma conversa com a dona, uma senhora de olhos curiosos e memória afiada. Ela perguntou sobre famílias antigas, sobre crianças que haviam sido criadas por parentes distantes, sobre qualquer história em comum envolvendo um bebê que chegou ao vilarejo anos atrás. A senhora, Dona Benedita, ouviu com atenção, seus olhos fixos no medalhão que Clara discretamente mostrava. Dona Benedita hesitou por um momento, seu olhar se fixando no medalhão. Esse medalhão, eu já vi um parecido. Há muitos anos. Uma moça, Mariana, esteve aqui, grávida, com muito medo. Ela deixou o filho dela com a família do Zé da Roça, que morava na beira do rio. Disse que era para proteger o menino de um homem muito ruim. O coração de Clara e Rafael disparou. Era ele. A pista era real. A emoção era avassaladora. Dona Benedita continuou, a voz embargada pela lembrança. O Zé e a mulher dele eram pessoas de bom coração. Criaram o menino como se fosse deles. Mas o Zé já faleceu e a mulher dele, Dona Rosa, se mudou para a cidade grande há alguns anos. O menino, Lucas, cresceu aqui, mas depois que a mãe adotiva se foi, ele também partiu. Ninguém sabe para onde. A notícia era um misto de alívio e frustração. Lucas havia sido encontrado, mas agora estava perdido novamente. Rafael, que ouvia tudo em silêncio, sentiu um nó na garganta. Lucas havia crescido ali, tão perto, e ele nunca soubera. A injustiça de seu bisavô havia se estendido por gerações, afetando vidas inocentes. A culpa o consumia, mas a determinação de encontrar Lucas só aumentava. Ele precisava fazer justiça, não apenas pela fazenda, mas por aquele menino que havia sido privado de sua mãe e de sua verdadeira história. Clara agradeceu a Dona Benedita, prometendo voltar com notícias. Ao saírem da venda, o sol já estava alto e a urgência de encontrar Lucas antes que os Noronha o fizessem se tornava ainda mais palpável. Eles voltaram para o jipe, a mente a mil, traçando o próximo passo. Se Dona Rosa havia se mudado para a cidade grande, era lá que eles precisariam ir. A busca por Lucas os levaria a um novo e perigoso território. Rafael ligou para Dr. Horácio Mendonça, explicando a nova pista. O jurista, embora surpreso, alertou. A cidade grande é um lugar perigoso, Rafael. Os Noronha têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Sejam discretos. E se encontrarem Dona Rosa, não revelem a ela a extensão do perigo. Apenas busquem informações sobre Lucas. O conselho de Dr. Horácio adicionou uma camada de perigo real à missão. Clara ouviu a conversa com o coração apertado, mas manteve a postura.
A vida dele estava prestes a se tornar uma aventura ainda mais perigosa. A viagem para a cidade grande seria longa e exaustiva. Rafael e Clara sabiam que precisariam de toda a sua energia e astúcia para navegar por aquele novo ambiente, onde os inimigos eram invisíveis e a cada esquina poderia haver uma armadilha. A fazenda Boa Esperança, com sua imponência e seus segredos, ficava para trás, mas a missão de redenção que ela representava os impulsionava para frente. O destino de Lucas, o futuro da fazenda e a honra do nome Antunes dependiam de cada passo que eles dessem. O amor deles, forjado na dúvida e agora fortalecido pela mais dura das verdades, era a única chama em meio à escuridão que o cercava. A cidade grande, com seu ritmo frenético e seus arranha-céus imponentes, era um contraste gritante com a paz campestre da fazenda Boa Esperança. Rafael e Clara, acostumados ao luxo discreto e à tranquilidade do campo, sentiram o impacto do burburinho urbano, dos carros buzinando e da multidão apressada. A busca por Dona Rosa, a mãe adotiva de Lucas, os havia levado a um novo e perigoso território, onde os olhos e ouvidos dos Noronha poderiam estar em cada esquina. Rafael, com sua postura firme e elegante, tentava se misturar, mas seu ar de homem rico e misterioso o destacava na multidão. Clara, com sua intuição aguçada, percebia a atenção de Rafael. Ela sabia que ele estava fora de seu elemento, mas sua determinação em encontrar Lucas era maior do que qualquer desconforto. Eles haviam se hospedado em um hotel discreto, longe dos holofotes, e agora, com um mapa da cidade em mãos, traçavam a estratégia para encontrar Dona Rosa. A única pista era o nome do vilarejo onde ela morava e a informação de que ela havia se mudado para a cidade grande. A tarefa era como procurar uma agulha em um palheiro. Rafael, com sua experiência de ex-juiz, sabia que precisariam de ajuda. Ele ligou para um antigo contato na polícia, um detetive aposentado de sua confiança, que tinha uma vasta rede de informantes na cidade. Explicou a situação de forma velada, sem revelar a extensão da trama, apenas a necessidade de encontrar uma senhora idosa que havia se mudado de um vilarejo específico. O detetive, embora intrigado, prometeu ajudar, mas alertou sobre os perigos de se envolver com a família Noronha. Enquanto aguardavam notícias do detetive, Clara e Rafael revisavam as cartas de Mariana, buscando qualquer detalhe que pudesse indicar o paradeiro de Dona Rosa ou de Lucas. As palavras de Mariana, cheias de medo e amor por seu filho, eram um lembrete constante da urgência da missão. A fazenda Boa Esperança, com sua história de poder e tradição, parecia distante, mas a mancha de sua origem e a necessidade de redenção os impulsionava para frente. Horas se passaram e a ansiedade aumentava. O telefone de Rafael tocou. Era o detetive. Ele havia encontrado uma pista. Uma Dona Rosa, com o perfil descrito, havia sido vista em um bairro mais afastado, trabalhando como cuidadora de idosos. O bairro era simples, com casas antigas e ruas estreitas, um contraste com o luxo da fazenda de Rafael. A informação era um raio de esperança em meio à escuridão. Rafael e Clara seguiram para o endereço indicado. O bairro era movimentado, com crianças brincando na rua e o cheiro de comida caseira pairando no ar. Ao chegarem à casa, uma senhora de cabelos brancos e olhar cansado abriu a porta. Era a Dona Rosa. Clara, com um sorriso gentil, começou a conversa, sem revelar a verdadeira identidade de Rafael ou a gravidade da situação. Ela falou sobre o vilarejo, sobre Mariana e sobre o medalhão de prata. Ao ver o medalhão, os olhos de Dona Rosa se encheram de lágrimas. Lucas, meu Lucas, ela sussurrou, a voz embargada. Ela confirmou a história de Mariana, a entrega do bebê, e como ela e seu marido, Zé da Roça, criaram Lucas como se fosse seu próprio filho.
Ela descreveu Lucas como um menino inteligente, curioso, que sempre perguntava sobre a verdadeira mãe, mas que ela nunca soube o que dizer. Dona Rosa revelou que Lucas, ao completar 18 anos, havia partido para buscar sua própria sorte, prometendo um dia voltar. Ele havia deixado um bilhete, dizendo que iria para a capital, em busca de oportunidades. Ela não tinha um endereço, apenas a esperança de que ele estivesse bem. A notícia era um misto de alívio e frustração. Lucas estava vivo, mas novamente seu paradeiro era desconhecido. Rafael, que ouvia tudo em silêncio, sentiu um nó na garganta. Lucas havia crescido, se tornado um homem, e ele nunca soubera. A injustiça de seu bisavô havia se estendido por gerações, afetando vidas inocentes. A culpa o consumia, mas a determinação de encontrar Lucas só aumentava. Ele precisava fazer justiça, não apenas pela fazenda, mas por aquele menino que havia sido privado de sua mãe e de sua verdadeira história. Clara agradeceu a Dona Rosa, prometendo manter contato. Ao saírem da casa, o sol já estava se pondo, e a urgência de encontrar Lucas antes que os Noronha o fizessem se tornava ainda mais palpável. Eles voltaram para o hotel, a mente a mil, traçando o próximo passo. A capital era um lugar vasto, com milhões de habitantes. Encontrar Lucas seria um desafio ainda maior. Rafael ligou novamente para Dr. Horácio Mendonça, explicando a nova pista. O jurista, embora surpreso, alertou. A capital é o território dos Noronha. Rafael, eles têm influência em todos os lugares. Sejam discretos. E, se encontrarem Lucas, não revelem a ele a extensão do perigo. Apenas busquem informações sobre ele. O conselho de Dr. Horácio adicionou uma camada de perigo real à missão. Clara ouviu a conversa com o coração apertado, mas manteve a postura. A vida deles estava prestes a se tornar uma aventura ainda mais perigosa. A viagem para a capital seria longa e exaustiva. Rafael e Clara sabiam que precisariam de toda a sua energia e astúcia para navegar por aquele novo ambiente, onde os inimigos eram invisíveis e a cada esquina poderia haver uma armadilha. A fazenda Boa Esperança, com sua imponência e seus segredos, ficava para trás, mas a missão de redenção que ela representava os impulsionava para frente. O destino de Lucas, o futuro da fazenda e a honra do nome Antunes dependiam de cada passo que eles dessem. O amor deles, forjado na dúvida e agora fortalecido pela mais dura das verdades, era a única chama em meio à escuridão que o cercava. A capital, com sua vastidão e anonimato, engoliu Rafael e Clara. O luxo discreto do hotel onde se hospedaram contrastava com a frenética energia das ruas, onde milhões de vidas se cruzavam sem se tocar. A busca por Lucas, o filho perdido de Mariana e Sebastião Noronha, havia se tornado uma obsessão, uma corrida contra o tempo e contra a implacável influência dos Noronha, que tinham tentáculos em cada canto daquela metrópole. Rafael, com sua postura imponente e olhar penetrante, tentava se adaptar ao ritmo acelerado, mas sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Clara, ao seu lado, era a bússola, a voz da razão em meio ao caos. Ela sabia que a capital era o território dos Noronha, um lugar onde o poder e a corrupção se misturavam nas sombras. A discrição era fundamental. Eles haviam contatado o detetive aposentado novamente, pedindo que ele usasse sua rede de contatos para rastrear Lucas. A única pista era um nome e a idade aproximada, e a esperança de que o medalhão de prata, a única herança de Mariana, pudesse ser um elo. Enquanto aguardavam notícias, Rafael e Clara mergulharam nos documentos de Arthur Antunes e nas cartas de Mariana. A cada releitura, novos detalhes surgiam, novas conexões se formavam. O diário de Arthur mencionava um antigo advogado da família Noronha, um homem chamado Dr. Carvalho,
que havia sido responsável por forjar o testamento e manipular as provas. A carta de Mariana, por sua vez, falava de Sebastião Noronha como o braço direito de um homem ainda mais poderoso, o verdadeiro mentor por trás da trama. Clara, com sua mente perspicaz, começou a traçar um perfil de Lucas. Se ele havia crescido em um vilarejo simples e depois partido para a capital em busca de oportunidades, provavelmente não teria tido acesso a uma educação formal de alto nível. Ele estaria trabalhando, talvez em um emprego humilde, tentando construir sua vida. Essa era a linha de investigação que o detetive deveria seguir. Jovens com o nome Lucas, que vieram do interior e que pudessem ter o medalhão de prata. A espera era agonizante. Cada toque do telefone era uma pontada de esperança e medo. Rafael sentia a pressão aumentar. Os Noronha não estavam parados. A mídia continuava a noticiar o escândalo da Fazenda Boa Esperança, distorcendo os fatos, pintando Rafael como o vilão. Ele sabia que precisava encontrar Lucas antes que os inimigos o fizessem, antes que a verdade fosse silenciada para sempre. Finalmente, o telefone de Rafael tocou. Era o detetive. A voz dele estava tensa. Dr. Antunes, encontrei um Lucas com o perfil que o senhor descreveu. Ele trabalha como entregador em uma pequena empresa de logística no centro da cidade. Mas há algo mais. Ele foi visto recentemente conversando com um homem que eu conheço. Elias Vasconcelos. O coração de Rafael gelou. Elias Vasconcelos. Os Noronha já estavam atrás de Lucas. A notícia atingiu Clara como um raio. Eles estavam numa corrida contra o tempo, e os Noronha estavam um passo à frente. Rafael, com sua postura firme, mas com os olhos denunciando a urgência, decidiu que não podiam esperar. Eles iriam até o local de trabalho de Lucas imediatamente. A descrição era crucial. Eles não podiam alertar Elias Vasconcelos de que sabiam de sua presença. Ao chegarem ao centro da cidade, o burburinho era ensurdecedor. Rafael e Clara observaram a empresa de logística de longe, tentando identificar Lucas. Ele era um jovem alto, com cabelos escuros e um olhar determinado que se destacava em meio aos outros entregadores. Ele carregava um medalhão de prata no pescoço, idêntico ao da foto de Mariana. Era ele. Era Lucas. A emoção era avassaladora. Clara sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Aquele jovem, que havia sido vítima de uma trama cruel, estava ali, tão perto. Rafael, com um nó na garganta, sentiu a culpa e a esperança se misturarem. Ele precisava se aproximar de Lucas, mas como? Como explicar a ele toda a verdade sem assustá-lo, sem colocá-lo em perigo? De repente, a cena se desenrolou diante de seus olhos. Elias Vasconcelos, com sua expressão fria e inumana, se aproximou de Lucas. Ele estava conversando com o jovem, gesticulando, e a expressão de Lucas era de confusão e desconfiança. Rafael e Clara se entreolharam, o pavor crescendo em seus corações. Elias Vasconcelos estava tentando cooptar Lucas, talvez suborná-lo, ou pior, ameaçá-lo. Rafael, impulsionado por um instinto de proteção, deu um passo à frente, mas Clara o segurou. Não, Rafael, não agora. Ele vai perceber que estamos aqui. Precisamos de um plano. A razão de Clara prevaleceu. Eles precisavam agir com inteligência, não com impulso. A vida de Lucas estava em jogo, e um movimento errado poderia custar tudo. Eles observaram Elias Vasconcelos entregar um envelope a Lucas, que o pegou com hesitação. O advogado se afastou, seu olhar varrendo a rua, como se soubesse que estava sendo observado. Rafael e Clara se esconderam, o coração batendo acelerado. O que havia naquele envelope? Seria uma proposta? Uma ameaça? A urgência de se aproximar de Lucas se tornou ainda mais premente. A noite caía sobre a capital, e a missão de encontrar Lucas havia se transformado numa corrida desesperada.
Rafael e Clara sabiam que precisariam de toda a astúcia e coragem para proteger Lucas e desmascarar os Noronha. A fazenda Boa Esperança, com sua imponência e seus segredos, aguardava o desfecho dessa saga, onde o amor, a justiça e a redenção se misturavam em uma trama de tirar o fôlego. A noite na capital era um turbilhão de luzes e sombras, um cenário perfeito para a intriga que se desenrolava. Rafael e Clara, escondidos nas sombras de um beco, observavam Lucas, o jovem entregador, com um envelope de Elias Vasconcelos nas mãos. O coração de Clara batia acelerado, uma mistura de alívio por tê-lo encontrado e pavor pelo perigo que o cercava. Rafael, com sua postura imponente, mas com os olhos fixos em Lucas, sentia a urgência de agir. Elias Vasconcelos havia plantado uma semente de dúvida ou ameaça, e eles precisavam colher a verdade antes que fosse tarde demais. Clara, com sua intuição aguçada, percebeu que Lucas estava inquieto. Ele olhava para o envelope com desconfiança, como se soubesse que aquilo trazia problemas. Ele não confia nele, Rafael, ela sussurrou. Isso é bom, mas precisamos nos aproximar. Como? Rafael pensou rapidamente. A discrição era crucial. Ele não poderia simplesmente abordá-lo na rua. A oportunidade surgiu quando Lucas, após terminar suas entregas, se dirigiu a um pequeno bar na esquina, um lugar simples, frequentado por trabalhadores. Rafael e Clara se entreolharam. Era a chance. Eles entraram no bar, escolhendo uma mesa discreta, de onde podiam observar Lucas sem chamar atenção. O jovem estava sentado sozinho, com um envelope ainda em mãos, pedindo uma cerveja. Rafael, com um plano em mente, se levantou e se dirigiu ao balcão. Pediu uma bebida e, casualmente, se aproximou de Lucas. Noite difícil, não é, meu jovem? Ele disse com uma voz calma e amigável, sem a formalidade que o caracterizava. Lucas o olhou surpreso, mas sem desconfiança. O trabalho é pesado. E hoje tive uma visita estranha. Rafael assentiu, fingindo desinteresse. Ah, é? Problemas? Lucas hesitou por um momento, mas a expressão de Rafael, que transmitia uma estranha familiaridade, o encorajou. Um advogado. Elias Vasconcelos. Ele me ofereceu dinheiro para assinar uns papéis. Disse que eu tinha direito a uma herança, mas que era melhor eu não me meter com isso, que era complicado, que era para eu aceitar o dinheiro e sumir. O coração de Rafael apertou. Elias Vasconcelos estava tentando comprar o silêncio de Lucas, ou pior, fazê-lo desistir de seus direitos. E você acreditou nele? Rafael perguntou, a voz controlada. Lucas balançou a cabeça. Não sei. Ele parecia muito convincente, mas algo me dizia que não era certo. Minha mãe adotiva, Dona Rosa, sempre me disse para ter cuidado com gente que oferece dinheiro fácil. Rafael sentiu um alívio. A honestidade de Lucas, sua desconfiança natural, era um sinal de que ele era um bom homem. Meu nome é Rafael Antunes, ele disse, estendendo a mão. E eu acho que posso te ajudar a entender essa história. Sua mãe, Mariana, me deixou uma missão. Uma missão para fazer justiça por você. Lucas o olhou chocado. Minha mãe? Você a conhecia? Rafael assentiu. Sim. E ela confiou em mim para te encontrar. Ela sabia que você precisaria de ajuda. E eu sei que você tem um medalhão de prata. Ela te deixou isso como uma forma de identificação. Lucas, com os olhos arregalados, tocou o medalhão em seu pescoço. Aquele objeto, que ele sempre carregou, era a prova da conexão com a sua verdadeira mãe. Clara, que observava a cena de longe, sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Rafael havia conseguido. Ele havia se conectado com Lucas. A emoção era avassaladora. Ela se aproximou e Rafael a apresentou a Lucas. Essa é a Clara. Ela é minha parceira nessa busca. E ela também quer te ajudar a entender toda a verdade.
Lucas, ainda em choque, mas com um brilho de esperança nos olhos, convidou-os para sentar. Rafael e Clara, com a voz calma e cuidadosa, começaram a contar a história. A fraude de Arthur Antunes, a aquisição ilegal das terras, a trama de Sebastião Noronha, a dor de Mariana e a existência de Lucas como o verdadeiro herdeiro. Eles mostraram as cartas de Mariana, as fotos, o diário de Arthur Antunes e a certidão de nascimento de Lucas. O jovem ouvia tudo em silêncio, seus olhos marejados, absorvendo cada palavra, cada revelação. A história de sua vida, que ele sempre quis saber, estava sendo desvendada diante de seus olhos. A dor da perda de sua mãe biológica, a raiva pela injustiça e a surpresa de ter uma herança que ele jamais imaginou. Então, a fazenda Boa Esperança, ela é minha também? Lucas perguntou, a voz embargada. Rafael assentiu. Sim, Lucas, uma parte dela. E você tem o direito de lutar por ela. Mas essa luta será perigosa e os Noronha vão fazer de tudo para te silenciar. Lucas olhou para o envelope de Elias Vasconcelos que ainda estava sobre a mesa. O rasgou, a raiva crescendo em seu peito. Eu não quero o dinheiro deles. Eu quero a verdade. Eu quero justiça pela minha mãe. A determinação de Lucas era inabalável. Rafael e Clara sentiram um alívio. Eles haviam encontrado um aliado, um guerreiro. Mas a batalha estava apenas começando. Eles precisariam de um plano, de uma estratégia para proteger Lucas e desmascarar os Noronha. A noite avançava, e a capital, com as suas luzes e sombras, se preparava para testemunhar o início de uma guerra por justiça e redenção. O amanhecer na capital trouxe consigo uma nova urgência. No discreto hotel, Rafael, Clara e Lucas estavam reunidos, os documentos espalhados sobre a mesa, traçando a estratégia para a batalha iminente. A revelação da identidade de Lucas, o verdadeiro herdeiro e filho de Sebastião Noronha, havia virado o jogo. Agora, não se tratava apenas de defender a fazenda Boa Esperança, mas de expor uma teia de crimes e injustiças que se estendia por gerações. Rafael, com sua postura imponente, sentia o peso da responsabilidade, mas a presença de Clara e a determinação de Lucas eram sua maior força. Clara, com sua mente perspicaz, delineava os próximos passos. Precisamos de Dr. Horácio. Ele é o único que pode nos guiar nesse labirinto legal. E Lucas, você é a peça-chave. Sua história, as cartas de sua mãe, o medalhão, tudo isso é a prova que precisamos para desmascarar os Noronha. Lucas, com um olhar determinado, assentiu. Ele estava pronto para lutar por sua mãe e por sua própria história. Rafael ligou para Dr. Horácio Mendonça, explicando a nova e surpreendente virada dos acontecimentos. O jurista, embora chocado com a revelação sobre Lucas e Sebastião Noronha, sentiu uma pontada de esperança. Rafael, meu filho, isso é um divisor de águas. Lucas é a arma que precisamos para destruir os Noronha, mas eles não hesitarão em usar todos os meios para silenciá-lo. Tragam-no para a fazenda. Lá ele estará mais seguro. A decisão foi tomada. Levar Lucas para a fazenda Boa Esperança. O lugar que era o cerne da disputa, mas que, paradoxalmente, seria seu refúgio. Rafael sabia que era arriscado, mas a fazenda, com seus seguranças e sua estrutura, ofereceria uma proteção que a cidade não podia dar. Além disso, a presença de Lucas na fazenda seria um golpe direto nos Noronha, uma declaração de guerra. A viagem de volta para a fazenda Boa Esperança foi feita sob a máxima discrição. Rafael usou rotas alternativas, evitando as estradas principais, sempre atento a qualquer sinal de perigo. Lucas, no banco de trás, observava a paisagem mudar, do concreto da cidade para o verde exuberante do campo. Ele sentia uma mistura de emoções. A dor da verdade sobre sua origem, a raiva pela injustiça
e a esperança de um futuro onde ele pudesse finalmente encontrar seu lugar. Ao chegarem à fazenda Boa Esperança, a noite já havia caído e as luzes do casarão brilhavam como um farol na escuridão. Julieta e Ângela, que aguardavam ansiosamente, se surpreenderam ao ver Lucas. Rafael e Clara as apresentaram ao jovem, explicando a situação de forma resumida, a necessidade de protegê-lo. A fazenda, com sua fachada imponente e seus jardins impecáveis, agora abrigava um novo segredo, uma nova esperança. Dr. Horácio Mendonça chegou na manhã seguinte, com uma equipe de advogados de confiança. A reunião no escritório da fazenda durou horas. Rafael, Clara e Lucas apresentaram todas as provas: o diário de Arthur Antunes, as cartas de Mariana, a certidão de nascimento de Lucas e o medalhão de prata. Dr. Horácio analisou cada documento com meticulosidade, seus olhos brilhando com a certeza de que tinham um caso forte. Com essas provas, Lucas tem um direito inquestionável sobre parte das terras da fazenda, Dr. Horácio afirmou, sua voz firme. E a confissão de Arthur Antunes, combinada com as cartas de Mariana, pode desmascarar a fraude e a crueldade dos Noronha. Mas eles não vão se render sem lutar. Eles farão de tudo para desacreditar Lucas, para silenciá-lo. Precisamos estar preparados para uma guerra. A notícia da presença de Lucas na fazenda Boa Esperança não demorou a chegar aos ouvidos de Elias Vasconcelos e dos Noronha. A reação foi imediata e violenta. A mídia, já alimentada pelos boatos, intensificou o assédio, com matérias tendenciosas que tentavam descreditar Lucas e Rafael. Elias Vasconcelos, em uma coletiva de imprensa, chamou Lucas de oportunista e farsante, tentando minar sua credibilidade. Mas Rafael e Clara não se intimidaram. Eles sabiam que essa era a estratégia dos Noronha. Dr. Horácio aconselhou Lucas a não se expor publicamente por enquanto, a se manter protegido na fazenda enquanto a equipe jurídica preparava a contraofensiva. A fazenda Boa Esperança, com seus seguranças e sua estrutura, tornou-se um bunker, um refúgio para Lucas, mas também um palco para a batalha que se aproximava. Enquanto a equipe jurídica trabalhava incansavelmente, Rafael e Clara se dedicavam a Lucas. Eles o ajudaram a entender sua história, a processar a dor da perda da sua mãe, a raiva pela injustiça. Lucas, por sua vez, sentia-se acolhido, pela primeira vez na sua vida, por uma família que o amava e que lutava por ele. A presença de João Miguel, o filho de Clara e Rafael, trazia um toque de leveza e esperança ao ambiente tenso. A fazenda Boa Esperança, outrora um símbolo de poder e tradição, agora se transformava em um bastião de justiça e redenção. O luxo discreto dos ambientes internos, com seus móveis de madeira maciça e lustres rústicos chiques, contrastava com a intensidade da luta que se travava ali. Rafael, com sua postura firme e dominante, sentia uma nova força, impulsionada pelo amor de Clara e pela necessidade de proteger Lucas. A guerra estava declarada. Os Noronha, com sua influência e seu poder, estavam prontos para atacar. Mas Rafael, Clara e Lucas, unidos pela verdade e pela justiça, estavam prontos para lutar. O destino da fazenda Boa Esperança, a honra do nome Antunes e a redenção de um passado manchado, tudo estava em jogo. O amor deles, forjado na dúvida e agora fortalecido pela mais dura das verdades, era a única chama em meio à escuridão que o cercava. A noite na fazenda Boa Esperança era de uma quietude tensa. As luzes do casarão, antes um farol de paz, agora pareciam um desafio à escuridão que se adensava lá fora. Rafael e Clara estavam no escritório, de mãos dadas, observando Lucas, que dormia tranquilamente em um quarto próximo. A presença do jovem na fazenda era um lembrete constante da batalha que se avizinhava, uma guerra por justiça e redenção que prometia abalar as estruturas de poder da região. A jornada de Rafael, de um homem atormentado pelo passado a um guerreiro em busca da verdade,
era um testemunho do poder do amor e da coragem. Clara, sua parceira inabalável, havia transformado a dúvida em força, a incerteza em determinação. Juntos, eles haviam desenterrado um segredo que poderia implodir um império, e o preço dessa revelação seria alto, mas a promessa de justiça para Lucas valia cada sacrifício. O público vibrou com cada revelação, com cada lágrima e cada ato de coragem de Clara e Rafael. A história de Lucas, o filho perdido, prometia viradas emocionantes e uma luta por justiça que os prenderia até o último segundo. Se essa jornada tocou seu coração, comente aqui. Qual será o próximo passo de Clara e Rafael para proteger Lucas e desmascarar os Noronha? E você, acredita que Rafael conseguirá finalmente redimir o nome de sua família? Inscreva-se no canal Histórias de Amor e Segredo e não perca o grande final da temporada.